Olá, tudo bem? Nesta videoaula, nós vamos falar sobre PWM. PWM tem como significado aí Pulse Width Modulation. Então a gente vai, nessa aula, descrever o conceito baseado nessa técnica, que basicamente traduzindo aqui é modulação por largura de pulso, ou controle de potência aí pela largura de pulso, ok? Então, vamos imaginar que a gente quer controlar a quantidade de tensão aplicada numa determinada carga. E a gente vai fazer inicialmente isso através de um resistor variável, por exemplo, um rheostatozinho. E vamos colocar aqui, por exemplo, para ser a nossa carga, um motor, mas isso poderia, por exemplo, significar também uma resistência, E aí, dessa forma a gente vai, então, variar essa resistência para poder controlar aí a tensão aplicada sobre a carga dessa fonte, sendo uma fonte aqui de 10 volts. Então, quer dizer, conforme a gente aumenta a resistência desse reostato, então a gente vai aumentar a queda de tensão sobre ele, certo? E aí, consequentemente, a gente vai diminuir a tensão sobre a carga. Sendo que aí a corrente aqui nesse caso vai ser sempre a mesma, O que a gente vai fazer é controlar a divisão de tensão aqui, Uma vez que a gente criou aqui um divisor de tensão, Então, se a gente diminui essa resistência, então a gente vai ter uma queda de tensão menor sobre o resistor variável, o nosso atuador aqui, e uma tensão maior na carga. Só que é interessante a gente observar que com essa condição, o nosso atuador vai ter sempre sobre ele um valor de tensão e um valor de corrente. Então ele vai ter sempre aqui um valor de tensão sobre o reostato aqui e um valor de corrente. Da mesma forma, a gente vai ter aqui na nossa saída um valor de tensão e a corrente. Só que o que acontece? A gente aplicando uma tensão e corrente sobre o atuador, a gente vai estar dissipando aqui sobre esse componente uma potência que não é útil para nós nessa situação. A proposta aqui é simplesmente controlar a tensão aplicada sobre a carga, para controlar a dissipação de calor, para controlar velocidade e a característica da carga para o qual a gente quer controlar a tensão. Então, dessa forma, com essa aplicação, a gente consegue até, de forma suficiente, controlar a tensão sobre a carga, porém a gente vai estar sempre desperdiçando potência aqui no nosso atuador. Então, uma proposta que existe a esse problema é substituir aí o reostato, o resistor variável, por um atuador aqui substituído por um atuador aqui representado por uma chavinha, de forma que a gente consiga chavear a tensão da fonte sobre a carga. Então, considerando que essa chave ela é ideal, então quer dizer que quando ela está aberta, não passa a corrente por aqui, até a carga. E quando essa chave estiver fechada, a tensão sobre ela é zero. Então, nas duas condições, o consumo de potência desse atuador aqui agora é zero. Porque quando ela está aberta, não tem corrente. E quando ela está fechada, a corrente passa até a carga, porém a queda de tensão sobre esse atuador é zero. Então a potência consumida por esse atuador agora aqui é, na prática, aí, aproximadamente zero. Dessa forma a gente consegue entregar essa tensão aqui
na carga, na saída, sem que a gente precise desperdiçar potência no nosso atuador. Então, o efeito de chavear essa tensão sobre a carga seria, por exemplo, aplicar um sinal de tensão, vamos por aqui 10 volts, com uma característica em que quando eu fecho a chave, a gente aplica uma tensão sobre a carga. E quando a gente abre a chavinha, quando a gente fecha, aplica uma tensão sobre a carga, e quando a gente abre a chave de novo, a tensão da carga cai a zero novamente. Quando a gente fecha a chave, a tensão aparece de novo na carga. Quando a gente abre a chave, a tensão é zero novamente. Então, dessa forma, a gente consegue aplicar pulsos de tensão de 10 volts sobre a carga, de forma que a gente vai gerar um valor médio de tensão equivalente, né, ao tamanho dos pulsos que a gente aplicou de tensão sobre a carga. Então, a gente vai gerar aqui um valor médio na saída, né, na nossa carga aqui, que vai ser aí proporcional à área dos pulsos em que a gente aplicou sobre a carga. Ok? Essa é uma vantagem, mas em todas as aplicações, né, tem uma vantagem e temos aqui no caso também uma desvantagem, né? Essa solução de pulsos de chaveamento da tensão provoca na rede, né, aí, na prática, o aparecimento de frequências que poluem a estabilidade da tensão senoidal presente nas nossas instalações, né? Então, embora essa proposta de tensão chaveada solucione esse problema, né, ela traz também esse pequeno detalhe que a gente não vai tratar agora aqui, mas que é uma questão que a parte de qualidade de energia que acaba lidando com isso, né? E como a gente está chaveando essa tensão, né, na prática, esses chaveamentos de tensão, né, embora a gente sempre ilustre de forma, a gente vai ilustrar, né, nas demais figuras de forma bem limpa, na prática o que acontece é quando o sinal de tensão ele vai para o nível alto, na prática os componentes geram aqui uma alternância de frequências bastante altas, né, de tensão, ok? Tanto para subir até ele estabilizar aqui, quanto na hora de descer para zero novamente, antes da tensão aqui, quando a gente abrir, né, antes da tensão sobre a carga estabilizar em zero, por exemplo, a tensão sobre a carga ela dá uma oscilada aqui também, né, com tensões com frequências muito altas, né, que são sinais de tensão são frequências que vão poluir, né, a rede de instalação onde estiver essa carga, ok? Então a gente tem essa grande vantagem do chaveamento de tensão, porém tem esse ônus aqui, né, da gente ter que lidar com essas frequências de alta frequência, né, com essas frequências de altos valores que aparecem durante o chaveamento da tensão. Ok? Então, para ilustrar aqui, a gente tem que trazer, observando esse sinal de tensão PWM, né, a gente tem que observar aqui nesse caso a questão do período do nosso sinal aqui. Né? Para esse exemplo aqui, a gente vai considerar que o período do nosso sinal é de 50 microsegundos, por exemplo, né? Então, nesse caso aqui, para essa situação, a gente tem aí 40 microsegundos de sinal alto e 10 microsegundos de sinal baixo. E aí o sinal ele se repete, né, constantemente aí, durante o tempo, ok? Então, nesse caso, a frequência, né, desse sinal de PWM seria o inverso
do período. E aí aqui a gente traz o conceito do duty cycle, né, que é aí o valor que nos indica, né, o trabalho produzido por esse sinal PWM. Né? O duty cycle a gente faz o quê? A gente pega o tempo em que o sinal ficou em nível alto e divide pelo período total do nosso sinal. Ok? Então, é como se o período do sinal fosse aí proporcional a 100%, né, fosse equivalente a 100%. Né? E aí, o período em que ele ficou em nível alto, por exemplo, né, aqui no caso 40 microsegundos, né? Mas aqui vamos supor o período em que ele ficou em high, né, em nível alto, seria equivalente aí, né, ao duty cycle, né? A gente calcular o X% de trabalho produzido por esse sinal. Então, aqui no caso, para essa condição, se a gente fosse calcular o duty cycle desse sinal, que tem um pulso aqui de 12 volts, a gente calcularia então o duty cycle dele aí como 40 dividido por 50. Então, que daria aí um duty cycle de, né, aproximadamente 40 dividido por 50, daria então aí um duty cycle de 80%. Né? Então aí esse sinal, consequentemente, a tensão média que ele vai entregar na saída, né, a tensão média vai ser o quê? Vai ser o duty cycle, né, o duty cycle vezes a tensão, o pulso de tensão, que vai dar então aqui, né, aproximadamente 9,6 volts. Né? Então, a tensão média que esse sinal está gerando para nós na saída é de aproximadamente 9,6 volts. Ok? É aproximadamente a tensão que esse pulso esse chaveamento de 12 volts está entregando para nós. Então, o que quer dizer, né? A gente chaveando essa tensão de 12 volts dessa forma, a gente entrega na carga uma tensão média de 9,6 volts. Então, a gente controla a tensão, a saída de tensão, de forma não linear. Né? Quando a gente aplica aqui, no caso, uma solução como essa, com um resistor variável ou algum um transistor com diferentes níveis de saturação, né, a gente está fazendo um controle linear. Né? E aqui no caso é um controle não linear, porque a gente ou alimenta a carga com tensão ou não alimenta. Né? São duas situações apenas que acontecem. E aí aqui nessa figura mais abaixo a gente tem outros exemplos de cálculo de duty cycle. Então perceba que em 10% de duty cycle, então quer dizer que de todo o período aqui do nosso sinal, o pulso alto aqui, olha, equivale aí a 10% de todo o período. Né? Então, vamos supor, se esse pulso de tensão for também de 12 volts, então esse sinal aqui, né, entrega para nós aí o duty cycle vezes 12, né, e entrega então, né, 1,2 volts. Imagina que a gente está chaveando essa tensão, aplicando esse chaveamento de tensão em cima de uma carga. Então a tensão média aqui vai ser aproximadamente aí, né, 1,2 volts, bem lá embaixo. Agora esse sinal do meio, perceba, a gente tem um duty cycle, né, um ciclo de trabalho aqui, de 50%. Ou seja, de todo o período do nosso sinal, né, metade o nosso pulso está em alto e a outra metade ele está em baixo, né, independente do tamanho do período e da frequência, né, do nosso sinal, ok?
independente do período e do sinal e da frequência, como metade do período o nosso pulso está em alto e metade ele está em baixo, então o duty cycle é de 50%. Né? Então aí aqui a gente vai ter, se for os mesmos 12 volts, né? Então a gente vai ter aí, aqui no caso agora, né, 6 volts na média. Então a gente vai estar bem no meio aqui, olha. A gente vai estar entregando metade da tensão dessa fonte. E aqui no caso a gente está em 90%. Né? No caso aqui então, o pulso alto representa 90% de todo o período. Então se aqui for também 12 volts, né? Então aqui no caso a gente vai estar entregando uma tensão média de 10,8 volts. Então percebam que a gente está com uma tensão já mais lá em cima. Né? Ou seja, conforme a gente aumenta a largura dos pulsos de nível alto, a tensão média ela aumenta. Né? Conforme o tempo a tensão média aumenta. E aí conforme a gente diminui a largura dos pulsos, a tensão média entregue diminui. Então é dessa forma que a gente consegue fazer o controle de tensão através de PWM. Existem diversas formas de gerar os sinais PWM, né? Inclusive uma delas, que a gente vai falar, é através de microcontroladores. Ok? Então vamos analisar aqui 3 simulações do uso de PWM, aqui no caso, inicialmente com um resistor variável. Né? Então a gente está aplicando aqui uma fonte, em que essa fonte a gente está aplicando aí, através do resistor variável, uma tensão nesse resistor, né, de 10K aqui, okay? E a gente vai variar essa resistência de forma a entregar essa tensão para esse resistor de forma variável também. No caso aqui, esse resistor variável ele é de 1K. Então, quando a gente inicia a simulação, com o nosso resistor no mínimo, né, a gente consegue aí reduzir a tensão na carga até 9,18 volts mais ou menos. Então é um controle ruim de tensão. Né? E aí se a gente coloca lá o nosso resistor variável no máximo aqui, né, a gente consegue entregar, né, o máximo de tensão também da nossa fonte. Né? Para a gente conseguir, no valor mínimo aqui, reduzir ainda mais a tensão sobre a carga, a gente tem que fazer o quê? Tem que pegar aí, alterar a tensão do nosso resistor variável. Então vamos colocar aqui 5K, por exemplo. Dessa forma agora, então, no mínimo a gente já consegue controlar a tensão inicial da carga para 6,73 volts mais ou menos. 6,7 volts. Né? Então a gente já conseguiu um controle maior aí, né, da tensão sobre a carga, exibida aqui por esse potenciômetro, por esse voltímetro. Né? Então agora a gente já consegue variar a tensão sobre a carga de 10 até 6,7 volts. Então vamos então aumentar um pouquinho mais a resistência aqui do nosso resistor variável. Vamos colocar 10K agora. Então a gente pode perceber que agora a gente consegue reduzir a tensão aqui na carga, uma vez que o nosso resistor variável agora tem 10K e a nossa carga também tem 10K, quilômetros, né? Então a gente consegue agora controlar a tensão sobre a carga ainda mais. A gente consegue variar essa tensão agora de 5 volts até os 10 volts. Só que em todas essas condições, o que está acontecendo? O nosso resistor variável tem uma tensão aplicada sobre ele e a corrente que o circuito consome também passa por ele. Então, o tempo todo, o nosso potenciômetro aqui está consumindo uma potência. Né? A não ser quando a gente coloca ele no máximo, né? E aí a tensão praticamente toda é entregue à carga. Então a resistência equivalente do resistor é praticamente nula. Né? Mas em todas as outras condições, a gente está sempre desperdiçando potência nesse potenciômetro aqui. Okay? Então, uma outra forma da gente fazer esse controle
seria chaveando a fonte através de um botão, de uma chave, né? Então vamos imaginar aqui, né, que a gente tem a mesma fonte, ok? E nós estamos aplicando lá, através dessa chave, a tensão positiva aqui, olha, né, que vai passar por esse resistor, a corrente, quando a chave fechar aqui, a corrente passa por essa chave, vem aqui para o resistor e fecha o circuito no neutro, ou no terra aqui, né? Então, a gente está medindo aqui com esse voltímetro a tensão sobre a chave, né? Nesse momento, a tensão sobre a chave é praticamente a mesma tensão da fonte. É a mesma tensão da fonte, porque a chave está aberta. Então, ela está pegando aqui, através desse pino, né? Ela está pegando o potencial positivo da fonte e através desse outro aqui, olha, pela carga aqui, ela está pegando o potencial zero, né? Então, uma vez que a gente vai lá, e aqui o nosso simulador está, né, tentando mostrar alguma tensão que esteja sobre a carga aqui, né, que 1 mV aqui, né, aproximadamente 0 volts. Então, uma vez que a gente fecha a chave, o que aconteceu? Uma chave fechada não tem resistência, então a tensão sobre ela é zero. Então agora, embora esteja passando corrente sobre a chave, a tensão é zero, então o consumo de potência também é zero, né? E aí agora a tensão foi totalmente entregue para a carga, né? Toda a tensão da fonte está sobre a carga, né? E aí, no caso, o nosso atuador aqui, que é essa chave, esse botão, não está consumindo potência. Então, se a gente solta novamente esse botão, o que acontece? A tensão na carga vai a zero e a tensão sobre a chave volta a ser 10. Só que nesse momento, embora a tensão da chave do nosso atuador seja 10, a corrente é zero, né? Então, nesse momento, a gente tem 10 volts sobre a chave, corrente zero. Quando a gente aperta, fecha a chavinha, a gente tem tensão zero, corrente diferente de zero, né? Porém, como a tensão é zero, o consumo de potência também é zero. Então, uma solução que a gente tem é arrumar alguma aplicação que fique chaveando uma chave aqui para nós, né? De forma que a gente consiga controlar a tensão entregue para a nossa carga, né? Porque aí não tem como a gente pensar numa possibilidade de alguém ficar chaveando isso de forma manual, né? Então, uma maneira é a gente aplicar algum circuito que faça isso para a gente, né? Uma possível solução é através de transistores, né? Aqui no caso o transistor NPN, onde a gente tem aqui, né, ó, o coletor, a base e o emissor do nosso transistor, que para essa aplicação eles vão funcionar aí como chave. Então, entendendo aqui a ligação, esse resistor com esse fio verde aqui, olha, né, simboliza aqui a saída do nosso microcontrolador, que vai gerar o pulso para nós de PWM, né? Ele vai ser aplicado aqui na base para poder saturar o nosso transistorzinho aqui, ok? E aqui na saída, no emissor, né, a gente alimenta esse outro resistor do lado aqui que vai simbolizar para nós a nossa carga, ok? Então, esse resistor aqui de 10K vai representar para nós a nossa carga, ok? E esse outro resistor aqui é apenas um resistor de limite de corrente, né, para limitar a corrente para poder saturar o nosso transistorzinho aqui, ok? Isso tanto para essa carga quanto para essa outra carga. Só que no caso desse outro transistor, né, nós estamos utilizando uma outra fonte, ok? E estamos atuando sobre essa chave com o pino 3 do nosso Arduino. Então, o pino 11 e o pino 3, eles vão fazer o que eu estava fazendo aqui nesse botão. Ao invés de eu ficar aqui apertando esse botão constantemente, né, o pino 11 e o pino 3 do Arduino aqui vai fazer isso para nós de forma rápida e controlada, ok? Então aqui através do transistor a gente vai alimentar essa carga aqui,
ok? Tem um positivo da fonte aqui, olha, né? Que aí a corrente vai passar pelo nosso transistor saturado aqui, né? Simbolizando uma chave aqui, olha, o nosso transistor que simboliza a chave aberta ou fechada, né? E aí, através do emissor aqui, ele vai alimentar esse resistor. Então, a gente vai trabalhar aqui com o nosso resistor, né? Totalmente saturado ou, né, totalmente aberto, né? E aí, para esse outro transistor, nós vamos utilizar aqui uma segunda fonte, ok? Que a gente vai alimentar aqui através do coletor, né? E através do emissor a gente aí fecha o circuito com essa outra carga, ok? Então aí, para analisar esse circuito, nós vamos utilizar aqui dois osciloscópios nessa simulação online, em que a gente vai analisar através do osciloscópio os pulsos de tensão que estão sendo aplicados sobre a carga, ok? E esse voltímetro aqui, logo mais do lado, ele vai mostrar para nós a tensão média aplicada sobre a carga, ok? Então, no caso aqui, a gente vai ter aí como forma de atuar no nosso circuito dois potenciômetros, onde a gente vai fazer essa atuação através dos pinos A0 e A1. Né? Então, esse potenciômetro aqui de 250K vai gerar um sinal de tensão aqui para o nosso pino A0, e esse outro potenciômetro aqui vai gerar um nível de tensão para o pino A1. Ok? Onde, na condição aqui do nosso potenciômetro estar em 0, né, o valor lido pelo pino A1, aqui no caso vai ser 0 volts, a tensão mínima. E quando o nosso potenciômetro estiver lá no máximo, né, o valor lido de tensão aqui no pino A1 vai ser 5 volts, ok? Que é a tensão de referência do nosso Arduino aqui, ok? Então, para a gente fazer essa atuação, nós vamos se utilizar de um pequeno código Deixa eu só corrigir o zoom aqui da figura. Nós vamos utilizar aqui de um pequeno código, onde a gente coloca como saída os pinos 11 e pino 3, né, que vão aí substituir a atuação física que eu fiz na chavinha. Né? E aí nós vamos ler aqui o sinal de tensão aplicado nos pinos A0 e pino A1. Né? E vamos escrever esse valor equivalente convertido pelo conversor AD do Arduino no pino 11, né, o equivalente do pino A0, e o valor convertido de analógico para digital do pino A1 no pino 3. E aí, para a gente visualizar as variações, a gente deixa um delay aqui. Né? Reparem que aqui nessa configuração a gente divide o valor lido aqui, convertido de analógico para digital, por 4. Né? Isso porque o nosso microcontrolador, utilizado na plataforma Arduino, tem um conversor AD de 10 bits. Ok? Ele tem aí 10 bits. Né? Então, como ele tem 10 bits, o que acontece? Com 10 bits, a gente consegue representar valores decimais de 0 a 1023. Ok? Só que o nosso pino 3 e o pino 11, né, eles vão conseguir escrever valores com até 8 bits, que é a configuração aí do microcontrolador, né, do microcontrolador aqui, utilizado na plataforma Arduino, né, que são valores que vão aí de 0 a 255. Né? Então, essa é uma outra maneira que a gente consegue para mapear, né,
os valores convertidos em 10 bits aí de 0 a 1023 para um valor aí entre 0 e 255. Ok? Para essa configuração, que a gente não alterou em nada a referência do nosso conversor AD, a tensão de referência do nosso código aqui, né, a tensão de referência, vai ser, né, os 5 volts. Ok? Então, quer dizer, quando o nosso microcontrolador ler 5 volts aqui nos pinos A1 ou A0, então ele vai entregar aqui nos pinos 11 e 3 o valor equivalente, né, aí a 1023, ok? Dando o delay aqui de 300 milissegundos, ok? Então, o nosso conversor ele vai entender que quando tiver aqui 5 volts, o nosso conversor analógico digital, né, o nosso conversor AD, vai gerar um valor para o nosso pino de 1023. Ok? E aí, a gente dividindo por 4, isso em binário, né? Então a gente vai ter aí um valor de 255 como limite máximo. Ok? Então vale a pena a gente observar esse detalhe aí, né, de por que a gente está dividindo aqui por 4. Okay? É uma maneira rápida de a gente mapear esses valores de 0 a 1023 para 0 a 255. Então vamos simular aqui o nosso circuito. Vamos colocar então os dois potenciômetros aproximadamente no meio. Então reparem, né, o sinal PWM para os dois, né, esse potenciômetro à esquerda controla a tensão dessa carga à esquerda aqui, né, e o valor dele é mostrado aqui nos instrumentos da esquerda, e o potenciômetro à direita aqui mostra, né, o valor aí do outro lado, né, essa carga aqui à direita e os instrumentos à direita aqui, né. Então, com os dois aproximadamente no meio, entre o zero e o máximo, então a gente tem lá um sinal PWM, em que o pulso positivo é igual ao pulso zero. E a tensão, a média aplicada, é praticamente a metade da tensão aplicada pela fonte. Ok? O nosso simulador aqui tenta, né, simular algumas quedas de tensão no circuito. Então, aproximadamente, a tensão aplicada na carga é de 2,5 volts. Então, a tensão que está se perdendo aqui é valores de milivolts, né? São valores muito pequenos. Ok? Porque a gente está, né, simulando uma chave com esse transistor, né? Então, aí, dessa forma, se a gente vier aqui no potenciômetro e aumentar o valor de tensão aqui aplicado em A1, né, então a gente vai fazer o quê? A gente vai aumentar o tamanho do pulso também. Então, lá, né, então agora a gente está aplicando praticamente 4 volts. Então reparem que agora a gente está com um período muito maior, com um nível alto de tensão, e apenas uma pequena parcela do sinal, né, o nosso transistor está ficando aberto. Então o transistor está ficando fechado, né, todo esse período aqui, e apenas um pequeno período ele está ficando, né, aberto aqui. Ok? Então do outro lado vamos fazer o seguinte, vamos fazer o efeito contrário. Nós vamos reduzir o pulso de tensão. Então lá, reparem que agora o pulso de tensão ele ficou muito pequeno, né? E aí a tensão entregue à carga à esquerda aqui, olha, é de aproximadamente aí 100 milivolts.
ok? Com uma corrente muito baixinha, né? A tensão já está se aproximando de zero, né? Então, dessa forma, o que acontece? A gente não está dissipando uma potência considerável aqui nos transistores, né? A potência consumida pelos transistores é muito pequena, ok? Então, dessa forma, através de um microcontrolador, a gente consegue aí gerar esses pulsos nos pinos, ok? Nos pinos aí, né, de PWM da nossa plataforma, né? De forma aí que a gente consegue controlar a tensão sobre uma carga sem que a gente dissipe, né, ou desperdice muita energia das nossas fontes, ok? Então quer dizer, com essa solução, praticamente toda a potência que a nossa fonte entrega está sendo aplicada sobre a nossa carga, ok? Então isso a gente vai lá e volta o potenciômetro novamente aproximadamente no meio. Aí os pulsos voltam a ter, né, o pulso volta a ter larguras próximas do nível baixo. No nível alto volta a ficar praticamente igual ao nível baixo, ok? Então essa é a ideia basicamente de se utilizar aí de PWM para a gente controlar a tensão média sobre uma carga, né? E aqui no caso, só observando, diferentemente do controle linear, com um pequeno consumo de potência do nosso atuador, a gente consegue variar a tensão sobre a carga de praticamente 0 volts até praticamente a tensão máxima da fonte. Então a gente consegue aí ter um controle muito mais expressivo, né, e muito mais eficiente da potência da fonte entregue à carga. Ok? Então aí, para a gente finalizar aqui as nossas simulações, vamos dar uma olhada numa outra aplicação, em que aqui no caso agora, a gente utiliza um transistor NPN para poder controlar aí a rotação de um pequeno motor aqui. A gente vai utilizar a mesma estratégia da outra simulação, em que a gente vai aplicar uma tensão variável aqui no pino A0, né, no pino de entrada analógica da plataforma Arduino. E aí, através desse transistor, a gente vai chavear esse transistor aqui, né? E aí a gente vai aplicar essa tensão através desse transistor no motorzinho aqui, ok? Né? A corrente aqui vai passar basicamente entre coletor, né? Lá, coletor e emissor. A corrente vem aqui, né, pelo coletor, vai ao emissor e alimenta a nossa carga. E através do pino 11 aqui, ó, a gente vai aplicar os pulsos para poder chavear aqui esse transistor conforme a necessidade aí. Para essa aplicação, a gente vai utilizar a mesma ideia da outra simulação, né? Fazemos aqui o pino 11 como saída, né? E aí, utilizando-se aí do pino digital PWM, né? Os que têm esse tio, né, na frente, né, tem essa solução aí de aplicar um sinal PWM para nós. A gente vai fazer utilizando-se aí do analog write, a gente vai escrever o sinal lido no pino A0, aqui já convertido para um limite aí de 0 a 255. Vamos escrever esse valor aí no pino 11, né, e dar um delay aí de 300 milissegundos. Ok? Então vamos iniciar a simulação. Então reparem aqui que esse potenciômetro, esse osciloscópio à direita, representa para nós os pulsos de tensão, né, aplicados aqui, olha, pelo microcontrolador, ok? E esse osciloscópio à esquerda
representa aí os pulsos de tensão que estão sendo recebidos no motor. Então aqui a gente está aplicando, né, aproximadamente aqui 10 volts, né, uma fonte de tensão de 10 volts aqui no caso, que para nós, com o potenciômetro aqui no meio, né, aplicando aí um duty cycle de aproximadamente 50%, isso vai representar aí aproximadamente 5 volts de tensão aplicadas sobre o motor. Né? E se a gente aí reduz a largura do pulso, então a gente vai reduzir a tensão aplicada sobre o motor, consequentemente a rotação dele também cai. Ok? De forma que se a gente zerar a tensão lida aqui pelo pino a zero, a rotação do motor também cai a zero. Então percebam, né? Com esse atuador, a gente consegue praticamente zerar a rotação do motor, né? E levar também aí ao máximo a rotação dele também, considerando aqui que quando a gente colocar o potenciômetro no máximo, a gente vai ter aí um duty cycle de 100%. Né? Um duty cycle de 100% quer dizer que a gente não está chaveando a tensão, né? A fonte está sendo aplicada totalmente sobre a carga. Né? Conforme a gente vai aí aplicando, né, os pulsos, então a gente vai reduzindo a tensão e de forma equivalente aí a rotação do motor também vai caindo de acordo com a largura dos pulsos de tensão. Ok? Então a nossa aula fica por aqui. Obrigado, até mais.